Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Roberta Astrologia, um espaço para você aprender como utilizar a astrologia para compreender e melhorar a sua vida. Eu sou a Roberta Pinto, astróloga e jornalista, e a partir dessa semana estou retomando aqui os vídeos com a semana astrológica, que é aqueles vídeos onde eu trago uma análise mais aprofundada para você entender qual é o tom da semana, qual é a tônica da semana. Aqui eu já tenho os vídeos mensais, né, falando do céu do mês, mas a partir dessa semana, então, eu estou retomando aqueles vídeos semanais, onde a gente vai analisar, a gente vai fatiar o mês, né, semana a semana, e entendendo qual é a qualidade desse momento, né? A semana tá boa para quê? A gente precisa ter mais atenção para algum tipo de pauta, porque lembra, né, que no céu, os planetinhas aqui, o movimento dos planetas no céu, eles indicam os melhores momentos, né? Os movimentos dos planetas indicam os melhores momentos para a gente tomar algumas decisões e fazer algumas ações aqui na nossa vida real. Afinal de contas, a astrologia é sim sobre a vida e também indicam quais são os momentos que a gente precisa ter um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de atenção para evitar, né, algumas tensões. Se a gente pode evitar, a gente evita. Se a gente não tem como evitar, a gente pelo menos entende como administrar, tá bom? Então, a partir dessa semana, então, retomando aqui os vídeos da semana astrológica, toda segunda-feira o vídeo aqui especial da semana astrológica e toda quarta-feira também a gente continua aqui com vídeos de outros temas astrológicos importantes. Aproveita, esse é o momento que eu peço, por favor, se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe também com seus amigos, porque isso me ajuda a levar o meu conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então, vamos pensar aqui. Vamos lembrar, né, da onde que a gente está vindo aqui da semana, né? Se a gente começou hoje, não caiu de paraquedas aqui, a gente está vindo de algum lugar. Nos trânsitos astrológicos, é importante a gente pensar, né, que é sempre uma novela que vai se desenrolando, né? Nunca é uma coisa só, acontece nesse momento. Os aspectos vão se formando, é uma conversa que já vem acontecendo, e aí tem aquele momento que fica perfeito, como, por exemplo, essa semana a gente vai ter a lua cheia em Áries, que acontece na quinta-feira, vai ser a fase cheia da lunação, aquele momento perfeito, aquele momento o ápice da lunação que acontece na quinta-feira. Tá bom, então tá. Da onde que a gente está vindo? A gente está vindo de uma semana, até coloquei aqui umas informações para não me perder, né? A gente está vindo de uma semana, né, que se passou, que a gente teve um movimento importante, astrologicamente falando, que foi Júpiter, que começou a ficar retrógrado lá no dia 9 de outubro. Não vou falar aqui sobre tudo que envolve Júpiter retrógrado, vou deixar aqui um link, né, para você assistir um vídeo que eu faço bem completo sobre esse tema, mas a gente vem vindo desse ponto, né, de Júpiter, da retrogradação de Júpiter. Júpiter, antes de ficar retrógrado, foi perdendo velocidade, que é algo que acontece sempre com o planeta antes da retrogradação, ele vai desacelerando, vai perdendo velocidade, vai parando e opa, peraí, daí ele começa o seu movimento de retrogradação, que você já sabe que é uma ilusão, que é um movimento aparente, porque não tem planetinha fazendo moonwalker e andando para trás. No vídeo eu explico sobre isso, tá bom? Bom, então, Júpiter já está ganhando um pouquinho mais de velocidade essa semana, já está voltando para um passo um pouquinho mais normal, apesar de que ele está no movimento retrógrado e vai ficar durante 4 meses ainda. E, além disso, a gente tem essa lua que está na fase crescente para cheia, sendo que o ápice dessa lunação acontece agora na quinta-feira com a lua cheia em Áries. Ok. Além disso, a gente teve agora no domingo o ingresso de Mercúrio em Escorpião. E é interessante a gente entender o seguinte, né? Bom, é um ponto onde Mercúrio, e Mercúrio representa o quê? Comunicações, informações, meios de comunicação, meios de transporte, aquela coisa mais rápida, né, do dia a dia, as interações, os negócios, o comércio, tudo isso são atribuições mercuriais. Vou deixar aqui um card também para você assistir um vídeo sobre Mercúrio, né? Se você ainda não conhece aqui o meu canal, vou deixar um cardzinho para você assistir tudo sobre Mercúrio. Mas Mercúrio representa isso e outras questões também. Bom, então o que acontece quando ele entra no signo de Escorpião? Ele vai ganhar uma qualidade, que é uma qualidade mais receptiva, já que Escorpião é um signo do elemento água, então
Mercúrio ganha uma qualidade fria e úmida, portanto, mais receptiva, mais interna, né? Um período onde essas questões relacionadas à comunicação, informação, negócios, trocas, comércio, ela fica um pouquinho mais. É como se a gente pegasse, voltasse 2 passinhos para trás, a gente sai aquele Mercúrio que estava, né, em Libra, num signo do elemento ar, então trazia mais movimento, mais troca, um pouquinho mais de agitação, e a gente entra num período mais de reflexão, de ponderação, de capacidade, a gente ganha muita capacidade de análise. Então, anteninhas ligadas, capacidade de análise, essa capacidade analítica, essa questão da ponderação, de ser um pouquinho mais crítico e de querer, às vezes, aprofundar um tema antes de tomar uma decisão, antes de assinar um contratinho, fazer um acordo com alguém. Espera aí, vou checar essa informação, vou dar uma cavocada, às vezes uma investigada, né, para ver se realmente é isso que está sendo proposto, é aquilo que vai ser entregue depois. Então é um período interessante, inclusive, para fazer um projeto no sentido de pensar nos detalhes desse projeto, criar esse projeto mais nos bastidores. É uma comunicação que ela fica mais internalizada, né, menos, digamos, menos convidativa para aquela coisa mais agitada, mais externa, mais de interação, e sim aquele momento realmente de reflexão, de pensamento, de análise e de aprofundamento. Então pode ser um período bem interessante, esse período que Mercúrio passa por Escorpião, dá mais ou menos uns 20 e poucos dias, de você aprofundar algum tema, aprofundar algum estudo. Se você quiser se dedicar a alguma coisa com profundidade, é o momento certo para fazer isso. Lembrando que é bom, às vezes, esperar uns 2, 3 dias depois que Mercúrio ingressar, né? Ingressou em Escorpião agora no domingo, espera uns 2, 3 dias ele engrenar, e aí pode ser aquele momento que você dá um start para alguma coisa nesse sentido que vise o aprofundamento e o aprimoramento de algum tema, tá bom? Bom, além disso, o que que a gente tem, né? Na segunda-feira agora, o que que a gente já teve? A gente já teve um trígono do Sol com Júpiter, ou seja, a semana começou um pouquinho mais animadinha, né? Lá para cima, porque o Sol fez um trígono com Júpiter, os dois estão em signos do elemento ar, o Sol está em Libra, Júpiter está retrógrado em Gêmeos, então traz essa interação, traz velocidade para o dia, e lembra que Júpiter está retrógrado, né? Então, às vezes pode ser até aquela retomada daquela oportunidade que parecia perdido, ganhar uma certa dose de otimismo, né? Importante para a gente começar a semana lá para cima, né? Além disso, depois, né, o Sol, não contente em se encontrar com Júpiter nesse belo desse trígono, que facilitando as coisas, fez uma quadratura com o Marte, que está em Câncer na sua queda, o Sol também está na sua queda em Libra, então não foi ali um encontro muito fácil, a quadratura já é aquela coisa que desce um pouquinho mais quadrada aqui, né? Então não foi aquele momento assim muito suave, né? A gente pode ter começado, né, a semana com uma arrancada muito no vai que dá, vai com fé que dá, e daqui a pouco a gente esbarra nessa questão, né, de qual é a decisão, qual é a ação que eu vou fazer para retomar esse projeto, para trazer essa oportunidade para minha vida, e a gente pode ter esbarrado nessa quadratura e ficar naquele momento assim, tipo, peraí, não está na hora de definir nada ainda, lembra que Júpiter está retrógrado, então às vezes pode ser aquele momento de realmente parar e pensar. Não está nada definido no jogo ainda, tá bom? Depois, ao longo dessa segunda-feira, a gente tem a Lua que está em Peixes, ela vai fazer uma conjunção com Saturno agora de tarde, então à tarde pode ficar um pouquinho mais arrastada, porque encontros da Lua com Saturno, né, a Lua está no signo de Peixes, que é um signo da água, mutável, ok? Tem um certo movimento sim, Saturno está em Peixes também, então assim, né, eles se encontram nessa conjunção, e como Saturno é muito lento, muito paradão, e ainda por cima está retrógrado, pode diminuir a velocidade do dia. Lembra que a Lua é muito, 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 muito rápida e daqui a pouco ela esbarra nesse Saturno e aí pode trazer um pouquinho de peso, sim, que a gente vai arrastando aí ao longo dessa segunda-feira. E aí, depois, na terça-feira, a gente tem vários aspectos no céu se formando com a Lua ainda em Peixes, não vou falar de todos eles aqui, porque a Lua está sempre fazendo alguma coisa no céu, só que lembra que ela vem desse encontro com Saturno, então ela está um pouquinho mais pesadinha, né? Na madrugada ela já faz uma quadratura com Júpiter e um trígono com Marte, e aí a coisa pode começar a acelerar um pouco mais, pegar um pouco de velocidade, pegar no tranco, assim, se recuperar desse encontro com Saturno, e aí na tarde, no início da tarde, já faz um trígono com a Vênus que está nos últimos graus de Escorpião. Mas mais perto para o final da tarde, é isso aí que eu quero chamar a atenção para você agora, é que a Lua vai mudar de tom, ela entra em Áries, que é quando ela está se preparando já para a sua fase cheia
que vai ficar exata e perfeita na quinta-feira, sendo que a quarta-feira, por sinal, é um dia sem aspectos no céu. Ninguém conversa com ninguém, fica todo mundo quietinho esperando esse grande finale da quinta-feira com essa lua cheia. Então, o que que a gente fala, né, quando é um dia sem aspectos, quando nada, né, se movimenta no céu? Mantenha a sua programação normal. Não é um dia para novos começos, para decisões, para coisas assim que vão gerar um impacto, porque não tem um direcionamento, então pode dar bom, pode não dar bom também. Então, assim, você não tem muita clareza do direcionamento daquilo. E com a Lua em Áries, num signo de fogo, cardinal, a gente pode estar mais motivado, pode estar mais empolgado, pode até querer fazer alguma coisa no impulso, porém calma, respira, segue a programação normal da quarta-feira, mantenha seus compromissos, né, que você já tem aí agendados, mas sem grandes novidades ou grandes mudanças, porque não há um direcionamento para isso, tá bom? Já na quinta-feira, sim, o que vai acontecer? O grande destaque é a lua cheia em Áries. Vou compartilhar até agora aqui a minha tela com você para a gente olhar para o mapa dessa lua cheia. Então, vou compartilhar aqui. Você já está vendo aqui na tela essa lua cheia em Áries. Deixa eu só, vamos fazer o seguinte aqui, vamos só mexer na configuração aqui das caixas. Aqui, pronto. Então, aqui é o mapa da lua cheia em Áries, que essa lua cheia acontece, né? Essa oposição Sol e Lua fica perfeita às 8 horas e 26 minutos pelo horário de Brasília. E eu vou confessar para você que é uma alunação que ela vem se encarregada com uma certa tensão, né? A Lua tá, o Sol está aqui em Libra, aos 24 graus, a Lua está aqui aos 24 graus de Áries, e o que vai acontecer antes, né? Um pouquinho, algumas horinhas antes, né? Dessa lua cheia, que acontece às 8 horas e 26 minutos, a Lua vai ter formado uma quadratura com o Marte em Câncer. Essa quadratura ela acontece na madrugada, tá bom? Ela acontece na madrugada, mas a Lua vem carregando, né, esses temas dessa quadratura, que não é um aspecto bacana aqui, e ela carrega, né, os efeitos dessa quadratura para essa oposição que ela faz com o Sol, que é a Lua cheia. Então, o que que a gente pode dizer? Não é um bom indicador para temas que envolvam diplomacia, acordos. Aqui os ânimos, sim, eles podem ficar um pouquinho mais exaltados, um pouquinho mais acirrados. O clima, de maneira geral, pode ficar um pouquinho mais agressivo, mas ao mesmo tempo lembra o quê, né? Uma coisa aqui, né, a titia Roberta lembrando para você. Luas cheias são sempre momentos de visibilidade. Ok, a Lua está no seu ápice da lunação, então é um momento de visibilidade. A gente tem a capacidade de enxergar coisas, né, numa lua cheia. Então, essa lua cheia tem uma conexão com o eclipse de Áries que aconteceu lá no final de março. Aí que eu quero trazer esse ponto para você refletir, você pensar. Essa lua cheia está conectada com esse processo todo dos eclipses. Lembra que a gente também está vindo, né, de um ponto, né? A gente teve um eclipse aqui em Libra solar no início do mês. Então agora a gente tem uma lua cheia e ela está conectada ainda nesse eixo dos eclipses. Então aqui eu quero que você preste atenção, especialmente agora, uns momentos antes da lua cheia, a partir de hoje, amanhã, quarta. Aí, a partir de quinta, isso fica muito mais visível. Se existe, por exemplo, algum tipo de postura, algum tipo de atitude, algum tipo de ação que você precisa reavaliar. E lembrando, é o momento de enxergar essa tensão e não de tomar a atitude em si, porque essa atitude se desenvolve, se desenrola um pouquinho depois, tá bom? Na quinta-feira também a gente tem o ingresso da Vênus, que entra em Sagitário, e a única coisa que acontece com a Vênus quando ela entra em Sagitário é que ela deixa o exílio dela, que é Escorpião, né? Então ela entra em Sagitário, ela entra num signo onde ela não tem nenhum ponto de, né? Ela não tem nenhuma força nem nenhuma fraqueza, assim, ela tá neutra, digamos assim, tá num campo de neutralidade. Mas o que vai acontecer? Sagitário é um signo de fogo, então ela ganha calor. E o calor denota movimento, sim, traz dinamismo, traz movimento. E a regência de Sagitário lembra que é Júpiter que está retrógrado em Gêmeos. E tem uma conexão aqui, vai ter um tete-a-tete entre os benéficos, né? Entre a Vênus e entre Júpiter.
Mas lembra, né? Como o Júpiter ainda está retrógrado e a Vênus recém está ingressando aí em Sagitário no dia 17 de outubro, na quinta-feira, observa, né? Espera passar esses primeiros graus, né? Os primeiros graus, quando um planeta entra num signo, ele está mudando de tom, ele está pegando uma ferramenta nova, é um momento um pouquinho mais crítico. Então, para questões relacionadas a Vênus, assim, por exemplo, deixa desenrolar uns 2, 3 dias para garantir melhores resultados. Já na sexta-feira, então, a gente tem a Lua já em Touro, fazendo uma oposição com Mercúrio e um sextil com Saturno. Aí não é um dia de muito movimento a sexta-feira, mas também é um dia que não favorece tanto a questão de temas relacionados à comunicação, divulgação, conversas importantes, porque é uma oposição ali, oposição tá ótimo, né? Já estou juntando palavras, viu? Não é um bom momento para comunicação na sexta-feira, estou só reforçando aqui. Então, é uma oposição entre a Lua em Touro e Mercúrio em Escorpião, então não é, né, um momento muito propício para temas relacionados à comunicação. No sábado à tarde, a gente tem daí a Lua ingressando em Gêmeos, já é uma outra qualidade, né? E ela vai formar uma oposição exata com essa Vênus, mais no sábado à noite, movimentando daí, trazendo esse movimento, ativando esses temas da Vênus em Sagitário, tá bom? Lembrando que, né, nem todos os movimentos vão ser mais relevantes, são importantes para você. Aqui eu estou falando o tom geral da semana astrológica para você se programar e para você se preparar, tá bom? E esse é o recado do vídeo de hoje. Aproveite, curta, compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo agora na quarta-feira com outro tema astrológico interessante. A partir dessa semana, então, vídeo toda segunda e toda quarta-feira aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.